Boa noite, você que está em casa, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma aula do Alicerce na TV. Gente, nossa aula de hoje é para a turma do G3, nossos alunos maravilhosos, e o tema, a matéria da aula de hoje é leitura. Então, você que está em casa, vem para cá se divertir com a gente, aprender bastante, que a gente está começando nossa aula. Para quem não nos conhece, muito prazer, meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita do Alicerce. Boa noite. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa! Galera, o tema da nossa aula de hoje é... Continuando na nossa sprint sobre pronomes, Hoje a gente vai aprender sobre os pronomes relativos. Então, você que está em casa, pega o material que vai ser necessário para a aula de hoje. Você que está aqui com a gente, pega também esse materialzinho, que vai ser muito importante. Vamos precisar de lápis, caderno e borracha, viu? Então, pega lá esse materialzinho e vem com a gente. Nosso momento mindfulness, né, gente? Como vocês sabem, todo dia a gente faz essa prática do mindfulness para poder atingir a atenção plena, para poder conseguir foco e concentração para o nosso momento de aula. E hoje a gente vai usar a imaginação. Olha só, lendo aqui para vocês, eu vou pedir que vocês relaxem, que vocês sentem de forma confortável na cadeira, com postura, então deixem a coluna de vocês reta, tá? E nós vamos mergulhar em um oceano bonito e sentir o nosso corpo relaxar, beleza? Essa musiquinha, e olhe um pouquinho essas imagens bonitas no fundo do mar. Peço que vocês lentamente fechem os olhos. Comecem a se imaginar como se fosse um desses peixinhos. Sinta a água geladinha ao redor do seu corpo. Imagine que você está batendo as nadadeiras, nadando bem rapidinho no fundo, observando vários peixes que tem ao seu redor. Observando um lindo recife de corais. Várias cores, várias texturas. Se imagine brincando nesse oceano, passando por entre as algas. Umas são mais ásperas, outras são fofinhas. Sinta a liberdade total do fundo do mar. Sinta seu corpo completamente relaxado. Seus membros completamente soltos.
Vamos agora respirar profundamente até encher a capacidade total dos nossos pulmões. Quando vocês expirarem, liberem qualquer estresse que tiver dentro de vocês, liberem qualquer tensão e sintam-se completamente leves. Inspirem profundamente. E expire. Mais uma vez, inspirem, puxem ar por todo o seu pulmão e expire. Novamente, puxe o ar. E deixe ele sair. Inspire novamente. E solte, sentindo o seu corpo totalmente relaxado. Deixe seus pensamentos saírem dentro da sua cabeça. Libere eles como se fossem bolinhas no mar. Sinta seu corpo e sua mente conectados nesse clima de paz, tranquilidade. Abra sua mente para o momento presente, para o oceano de oportunidades que te cerca. O corpo bem disposto, com a mente mais leve, vá abrindo os olhos devagar. Tão bonitinho quando a gente traz oceano. Quando você tinha dito para pensar que a gente tá sentindo água fria, tá sentindo um vento frio aqui. Olha só, Caio. Então, pronto, a gente está tudo conectado, entendeu? Esse vento aí foi eu que encomendei daqui, diretamente daqui, ele passou aí combinado. E vamos relembrar o que a gente viu de conteúdo na aula passada. Vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? A gente praticou a escrita com os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos, gente. E hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre novos pronomes, pronomes relativos. Muito importante essa aula. Então, relembrando aqui esse slide, aqui, né, o Guima apresenta que a gente tem 7 tipos de pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento. Tem gramático que identifica o de tratamento como se fosse pronomes, uma espécie de pronomes pessoais. Tá? Mas é que a gente resolveu separar porque a gente vai estudar eles à parte. Então, deixa separadinho. Pronomes indefinidos, que a gente viu nas aulas passadas, pronomes interrogativos, que a gente também viu nas aulas passadas, e pronomes relativos, que a gente vai ver hoje, galera. Então, Nicolas, você pode ler para a gente aqui esse parágrafo? Os pronomes. Os pronomes são palavras que pertencem a uma classe gramatical variável. Os pronomes servem para substituir, acompanhar,
determinar ou modificar o substantivo. Ser variável significa que essas palavras flexionam de acordo com o gênero feminino e masculino. O número singular e plural é a pessoa da primeira pessoa, é a da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, dos substantivos ao quais se relacionam. Muito bem, Nicolas. Vocês estão cansados de ver já esse slide, né? É a nossa definição, galera, de pronomes. Para que servem os pronomes? Servem ou para substituir, ou para acompanhar, ou para determinar, ou para modificar, alterar um substantivo, né? Depende do tipo de pronome. Ele vai ter aí diversas funções, mas eles sempre se relacionam com substantivos. Não esqueçam disso. Podem ser variáveis, né? Variam em gênero, feminino ou masculino, que é o caso, por exemplo, esse, masculino, essa, feminino. Só que aí são pronomes demonstrativos, né? Variam também em número, podem vir no singular, podem vir no plural, variam de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, eu, primeira, tu, segunda, ele ou ela, terceira, beleza? E hoje a gente vai ver os pronomes relativos. Falta só os pronomes relativos e os de tratamento, para a gente fechar a sprint sobre pronomes. Então, vamos ver os relativos, que eles são complexos, hein, galera? Eles são bem complexozinhos. Gente, essa é a definição de pronomes relativos, ela é muito importante, tá? Lembra que a gente, na pergunta da chegância, perguntou o que vocês entendiam por relativos? A Ana Sofia deu a definição precisa. Ela falou que pronomes relativos são, que a palavra relativos, o que significa, né? Algo que é relativo é algo que se refere a alguma coisa, é algo que está relacionado. Então, relativo é algo que se liga, que está interligado a uma outra coisa, né? Que faz referência, que se refere, que se relaciona. E é exatamente isso que o pronome relativo ele faz. Então, aqui o que a Amelie leu para a gente, pronomes relativos são os pronomes que se referem a um termo anterior. Então, eles estão ligados a um terminho anterior, né? Na oração, na frase, como vocês queiram. Eles não aparecem soltos ou desconexos, ao contrário, fazem referência a um termo chamado de antecedente. Então, os pronomes relativos, eles sempre estão ligados a uma palavrinha que foi dita anteriormente, certo? Eles não aparecem do nada, assim, de forma aleatória. Aleatoriedade não tem nada a ver com pronome relativo, é o oposto. O pronome relativo, ele sempre está ligado em alguma palavra que já foi dita. Beleza? Então, Caio, lê pra gente o que o Guima tá falando aí. Né? Hoje, Ali, é o dia de estudarmos sobre pronomes relativos. Vimos na pergunta da chegância que relativo é tudo aquilo que se refere ou que se concernente alguma coisa. Concernente. Boa, Caio. Então, relativo é tudo aquilo que se refere, que se relaciona, ou que é concernente, é a mesma coisa. Ou que é concernente a alguma coisa, né? Então, tá ligado a alguma coisa, necessariamente. E aí, gente, a primeira função dos pronomes relativos que eu trago aqui para vocês é justamente essa aqui, ó. Os pronomes relativos, a função, uma das funções do pronome relativo é evitar a repetição dos termos. Observe na oração a seguir. Sem o uso do pronome relativo, né? Não vou usar um pronome relativo. Vocês vão ver como a palavra ela vai se repetir. Ó. Bebi o café. Eu mesmo preparei o café. Vocês estão vendo que o café repete aqui 2 vezes? O café aparece aqui 2 vezes? Então, eu não usei um pronome relativo. Então, acabei criando 2 frases utilizando a mesma palavra. Fica repetitivo, né? Fica redundante. Gente, bebi o café. Gente, eu mesmo preparei o café. Acabo falando café 2 vezes. Quando eu uso o pronome relativo, eu substituo uma dessas palavras, café, né? Eu tiro uma dessas palavras, café,
para que não fique repetitivo, para que aquele negócio não fique redundante aos nossos ouvidos. Então, olha só, bebi o café que eu mesmo preparei. Essa é uma frase do Manuel Bandeira. O que, gente, vai ser um pronome relativo, tá? Ele vai substituir a palavra café para evitar essa repetição desnecessária. É essa a função, uma das funções do pronome relativo. Então, veja, o que é um pronome relativo que se refere à palavra café, da primeira oração. Então, ó, bebi o café que... Café está totalmente relacionado à palavra... O que está totalmente relacionado à palavra café. Para evitar a repetição da palavra na segunda oração. Vocês conseguem entender essa função do pronome relativo? Evitar que as palavras fiquem se repetindo o tempo todo? Sim ou não? Gente. Sim, professor. Eu tô balançando a cabeça, só que a senhora tá vendo. Boa, Arthur. Sim, né? Então é isso. Primeira função é evitar essa repetição. Tá falando, eu bebi o café, eu preparei o café, eu coei o café, eu servi o café. Então, eu bebi o café que eu mesma preparei, que eu mesma servi, que eu coei, que eu... Para evitar ficar falando café, 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 café. Observem, café é um substantivo. Por quê, professora? Porque os pronomes sempre se referem a substantivos, né? Os pronomes, eles não vão substituir um verbo, por exemplo. Ele vai substituir um substantivo. Professora, Oi. eu ia perguntar, você disse que café é um substantivo. Eu pensei que o café era substantivo por causa que é um nome próprio. É um nome comum, é um substantivo comum, né? Café. O pronome, Arthur, ele vai estar sempre ligado a um substantivo. Quando eu digo assim, Paula foi ao bosque. E aí eu substituo Paula por ela, que é um pronome pessoal, ela foi ao bosque. O ela só está substituindo Paula porque Paula é um substantivo. Certo? Paula é um substantivo próprio, café é um substantivo comum. É um nome comum, é como se fosse bola, tapete, mesa, blusa, celular, tudo isso são substantivos comuns, certo? E aqui, Lete, lê aqui pra gente, ó, esse relembrando. Relembrando, uma das funções do pronome relativo é evitar a repetição de termos nos textos. Observe a aplicação em outro exemplo. Em outro exemplo, boa. Então, aqui outro exemplo, gente, trouxe do café e trouxe outro aqui, ó. Sem o uso de pronome relativo, né, fazendo aquela repetição desnecessária. Aquela é a coordenadora da escola. Eu trabalho para a coordenadora. Então, repeti aqui, ó, coordenadora, falei 2 vezes. Posso deixar de falar, se eu aplicar um pronome relativo. Olha só, aquela é a coordenadora para a qual eu trabalho. Então, veja que o a qual aqui é o pronome relativo que se refere à palavra coordenadora, que também é um substantivo, certo? E aí, o uso desse a qual é para evitar, tá falando coordenador o tempo inteiro. Então, Caio, vamos aqui, você foi eleito o Guima. Lê aqui a frase do Guima. Ali, preste atenção. Os pronomes relativos podem ser classificados como variáveis e invariáveis. Observe a tabela ao lado com exemplos desses pronomes. Boa. Então, ó, aqui são os nossos pronomes relativos. Que a gente viu que substituiu café, quem, quando, como, onde. Esses não variam, né? Não tem feminino, masculino, singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa, não. Eles não variam. Eles sempre vão ser que, quem, quando, como e onde. Mas tem os que são variáveis, tem aqueles que flexionam de acordo com o substantivo. Se o substantivo for feminino, eles vão para o feminino. Se o substantivo for no plural, esses pronomes vão para o plural. Quais são? Qual, que varia para quais. Qual só varia para o plural, né? Não varia feminino e masculino.
a qual, as quais, o qual. O artigo ele vai mudar, né, aqui. O, os quais, a qual, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Gente, muita gente não sabe usar o cujo, hein? É um pronome relativo que ele não é tão simples de ser utilizado. Muita gente erra, mas a gente vai ver como é que aplica ele. Se você usar o cujo, Cuja, quais. se você usar cuja, nem cujos, nem cujo. E nem Professora, o cujos. que Se usar significa cujo, Cujo. Cujo é um pronome que ele indica posse, tá? Então, por exemplo, meu filho, não, meu aluno cujas notas foram baixas, se cujas notas foram baixas, são as notas do meu filho. Meu filho tirou as notas baixas, meu aluno tirou as notas baixas. Vocês vão ver. Eu acredito que vai ser na próxima aula que a gente vai falar do cuja de uma forma bem bonitinha, para vocês nunca mais errarem esse negócio do cuja em qualquer situação, seja na leitura ou na escrita de vocês. Mas, antecipando aqui, é um pronome que dá a ideia de posse, de pertencimento, tá? Então, meu celular, cuja bateria quebrou, cuja bateria descarregou. Então, a bateria do meu celular, a bateria que pertence ao meu celular. Oi? eu já vou pegar uma blusa de frio. Tá, beleza. Beleza, galera. E aqui, deixa eu ver. Cauã, lê pra gente o que está escrito aqui, ó, dentro daqui, do bloco roxo. Os pronomes relativos exercem uma dupla função. Portanto, além de se referirem a algo e substituírem um termo antecedente, eles também servem de consecutivos e introduzem uma oração subordinada. Boa. Então, aqui, muita atenção, galera, muita atenção. A gente viu a primeira função dos pronomes relativos, né? Que é a de substituir palavras, para não ficar repetitivo. Essa aqui é a segunda função dos pronomes relativos, e todas essas ideias. Para formar uma frase só com todas essas ideias, eu preciso de um pronome relativo. Para juntar essas duas ideias, ó. A ideia de que aquela árvore ali é uma sequoia, e a ideia de que a sequoia, que é aquela árvore, pode chegar a 100 metros de altura. E dá para fazer uma frase só com todas essas informações? Dá. Vamos ver aqui, ó. Aquela árvore é uma sequoia, cuja altura pode ultrapassar 100 metros. Então, vejam que aqui eu faço uma frase só, pessoal. Eu pego as duas ideias da frase anterior, ó, aquela é uma sequoia, e a altura da sequoia pode ultrapassar os 100 metros, e eu crio uma estrutura só. Para criar essa estrutura só, eu preciso da ponte, que é o meu pronome relativo, que vai ser o que vai ligar essas minhas duas ideias. Qual que é esse pronome relativo? Cuja. Olha só. Então, aquela árvore é uma sequoia, cuja altura pode ultrapassar os 100 metros. Beleza? E aí, o pronome relativo cuja se refere à palavra sequoia. E aí, eu não repito, ó. Aqui não está repetindo? Sequoia, sequoia. Aqui, sequoia só aparece uma vez. Certo? Então, o cuja vai ser a ponte que vai interligar essas minhas duas ideias. Se eu tiro o cuja, perde totalmente o sentido, a minha frase fica solta, fica sem nexo, tá? Fica sem coerência. Se eu tiro, fica, aquela árvore é uma sequoia. A altura pode ultrapassar 100 metros. A altura de quê, gente? Só solto? A altura pode ultrapassar 100 metros? Quando eu ponho o cuja, eu dou a ideia de posse. É a altura da árvore que eu estou falando. Estou falando da altura da sequoia. Ele dá um sentido, ele dá uma ideia de ligação entre as duas orações, tá? Então, cuja, ele vai ser o pronome relativo, vai ser a ponte que vai interligar essas duas orações que nós temos e que vai fazer com que a ideia flui, tá? Com que a ideia faça sentido no final da frase. E ela vai, ao mesmo tempo, se referir à palavra sequoia, para ela não aparecer duas vezes. Aquela primeira função que a gente viu de evitar repetição de palavras nas frases. Pode falar, Caio.
Professora, mas aquela primeira fase ali sem o cujo... Eita. Ah. Sem o cujo, não poderia colocar em vez de altura da sequoia ou colocar a altura dela, pode ultrapassar os 100 metros? Poderia colocar dela, não? Pode sim. Pode sim. É uma outra forma de construir. Fica mais bonito. Tu acha? Eu acho que fica mais bonito. Cujo é uma palavra chique. Cujo é uma palavra chique. Cujo é uma palavra que não é todo mundo que usa. E olha só, Caio, se a gente usa o dela, a gente vai ter ainda assim 2 frases separadas. Concorda? Uhum. A gente vai ter aquela árvore é uma sequoia, a altura dela pode ultrapassar 100 metros. A gente não continua tendo 2 frases soltinhas? Né? Por quê? Porque o dela não é um pronome que é conectivo, não é um pronome que vai construir uma estrutura só, que vai interligar 2 orações. Ele dá a ideia de posse, o cuja dá a ideia de posse dela também, mas ele não é um pronome conectivo. Então, ele fica ali, ele evita você tá repetindo sequoia, 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 mas ele não cria uma estrutura só. Para você criar essa estrutura só, essa frase grande, né? Essa frase com várias ideias, essa frase complexa, tem que ser um pronomezinho relativo. Certo? Ou uma outra espécie de conectivo, né? Entendeu? Entendi. Então, o importante é ver aqui a dupla função. Esse pronome relativo, ele tem 2 funções. Ele evita repetir palavra, que nem o dela também evita repetir uma palavra. Mas ele também interliga 2 estruturas complexas, né? Independentes. Quando você bota o pronome relativo, faz todo sentido falar aquela frase completa. De boas? Mais ou menos. Mais ou menos? Entendi. Muito boa essa pergunta, Caio. Excelente, importantíssimo. Arthur, a gente vai ver pronomes relativos em 2 aulas, porque realmente é muita informação, muita coisa para a cachola da gente, né? Mas, você vai ver, hoje parece um pouco mais difícil, conforme a gente vai falando sobre, vai ficando mais simples. Tá beleza? Ainda tá. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida específica sobre pronomes relativos? Eu tô de boa. Tá de boa, Caio? Beleza. Então, gente, a gente vai falar mais na próxima aula. Depois eu jogo. Na próxima aula de quarta, a gente vai falar bastante sobre o cujo e sobre os outros pronomes, beleza? Mas, se você de casa tem alguma dúvida com relação a essa parte geral sobre pronomes relativos, manda pra gente que os nossos líderes respondem, beleza, pessoal? Agora, gente, vamos dar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Galera, vocês estão preparados para o bloco 2? Então, se vocês estão preparados, espero que vocês de casa aí também estejam preparados, que a gente vai começar o nosso bloco 2, com muitas atividades. E apresentar a vocês uma poesia aqui da Cecília Meirelles, que é essa mulher aqui, tem uma caricatura dela aqui, né? Uma animação, uma fotinha animada aqui dela, que escreveu esse poema chamado A Língua do Nhen. Então, vou ler aqui para vocês essa poesia, tá? Que ela vai ser objeto de estudo, vai ser o objeto da atividade nossa de hoje. Então, olha só. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa a boa velhinha, resmungando sozinha, nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, participou também. A miar nessa língua, e se ela resmungava, o gatinho a acompanhava. Nhen. Depois veio o cachorro da casa da vizinha, pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar dia e noite naquela melodia. Nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia, por não ter companhia nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Nhen. Então, aí fica a homenagem a todas as velhinhas que ficam a todo mundo, né? Vocês vão ter acesso aí ao poema da Cecília Meirelles, e eu quero que vocês pesquem dentro desse texto esses pronomes. Anotem
E aí vocês vão trazer no final e vão dizer, olha, professora, o pronome pessoal do caso reto é tal, que está em tal estrofe, em tal canto. Vocês vão identificar onde é que está esse pronome. Tá certo? Olha só, sabe quem é esse cara aqui? Não. Chico Buarque de Holanda. E você era a princesa que eu fiz coroar. Esse que, galera, é um pronome relativo, beleza? E hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Coloquei aqui estruturas com 2 orações. Ó, eu morei naquela casa, aquela casa está caindo aos pedaços. A gente vai construir uma oração só, colocando nosso pronome relativo, que é a nossa ponte, beleza? Então, quero ver que vocês Você afiadíssimos... me coloca lá na sala de novo, por favor, que o meu sol só... Eita, coloca. Só um instante, sabe? Tá bom, obrigada. Nada. Pronto. Então, galera, qual que é a instrução da atividade aqui? A gente vai transformar essas 2 orações que estão soltas, ó. Elas são orações independentes, né? Tem um ponto final, começa outra oração aqui, né? E elas repetem, ó, eu morei naquela casa, ó, casa aqui, aquela casa está caindo aos pedaços. Então, a gente vai substituir essas 2 frases e vai construir aquela frase toda com a nossa ponte, que é nosso pronome relativo. E aí, eu já coloquei aqui entre parênteses o pronome relativo que você vai utilizar, tá? Por quê, professora? Porque a gente ainda não viu cada pronome relativozinho bem bonitinho. Próxima aula a gente vai ver quando que a gente utiliza um, quando que a gente utiliza o outro. Mas vocês já conhecem essa estrutura e essa função. Então, qual que é a função, né? É ser conectivo, é juntar 2 ideias formando uma frase só. Deu para entender? Só para repetir, porque meus pais estão falando aqui, não deu para entender muito bem. Tá, Led, a gente vai transformar essas 2 frases aqui, essas 2 orações, em uma única frase, utilizando o pronome relativo para juntar essas 2 ideias e para para que tudo faça sentido. Por exemplo, ó, essa frase aqui dessa música do Chico Buarque, e você era a princesa que eu fiz coroar, ela pode ser separada em 2 frases soltas, se eu tirar o que, né? E aí, como que ficaria? Você era a princesa, ponto, é uma frase. A outra frase seria, eu fiz coroar a princesa. Tenho que repetir a princesa para fazer sentido, né? Já que eu tirei o quê, tá? Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente tem as 2 frases e a gente vai transformar numa frase só. Beleza? Beleza. Show. Vou fazer aqui a primeira para que vocês observem, tá, galera? Então, ó. Primeira dica. Identifiquem a palavra que se repete. Eu consegui fazer algumas coisas na minha mente. Eu consegui fazer algumas coisas na minha mente, eu não sei se tá certo. Mas eu consegui fazer algo que pra mim faz sentido. Qual, Caio? Na primeira... Aqui, ó. Eita. Peraí. Aqui. Vamos construir... Aqui, ó. Eu morei naquela casa. Aquela casa está ganhando um pedaço. Eu pensei assim, eu morei naquela casa onde está caindo aos pedaços. Perfeito, Caio. É exatamente essa a estrutura. Muito bem. Eu morei naquela casa, muito bem, onde está caindo aos pedaços. Como foi que você chegou? Muito bem, você acertou. Para mim, eu acho que foi mais difícil a do garoto te ver. A do garoto tem um pulo do gato. Eu vou mostrar. Olha só, uma dica, galera. Quando você tem dúvida, primeira coisa que você faz, vai por partes, né? Jack Stripador aqui. Vai por partes. Primeira coisa, identifica qual que é a palavra que se repete, tá? Destaca, por exemplo, aqui, naquela casa, né? Naquela casa fica se repetindo, ó.
Por que que eu vou fazer isso, professora? Porque na frase completa, né, eles não vão poder se repetir. Então, vou ter que tirar o naquela casa dessa construção. E o onde, que no caso aqui é o meu pronome relativo, é o nosso pronome relativo, ele vai substituir justamente essa palavra que está se repetindo. Então, quando o Caio colocou o onde aqui, esse onde está se referindo ao naquela casa. Ó. Veja que naquela casa aparece bem logo atrás, né? O onde se refere a ela. Então, tá perfeito, faz total sentido. Eu morei naquela casa onde está caindo aos pedaços. Poderia ser o que, ao invés do onde, né? Eu morei naquela casa que está caindo aos pedaços. A gente vai ver que o que é o pronome relativo universal. Ele substitui qualquer coisa. Ele não tem negócio de escolher, não. Ele cabe em qualquer lugar, né? O que. E a qual também. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Aqui na oração 2, Caio, qual que é o pulo do gato? O verbo aqui é o verbo gostar. E o verbo gostar? A Ana Sofia. Colocou, foi? Ana Sofia mandou no chat. Ela colocou, Ele era o garoto de quem eu gosto. Perfeito, nossa. Não, vocês estão incríveis. Fácil. Não sei se eu tô muito esperto ou tá muito fácil. Ele era o garoto de quem eu gosto. Perfeito, Ana Sofia. Mas eu não vou nem ensinar mais não para vocês. Professora. Como é? A de baixo também tá fácil. Tá? Qual que é a de baixo, Led? Conheço bem minhas vizinhas que fofocam o dia todo. Perfeito. Não, gente, não, vou embora. Meu Deus, não tem como. Tá muito fácil. Muito bem, gente. Conheço bem minhas vizinhas que fofocam o dia todo. Porque é isso. Viu, professora? Principalmente minha família. Minha família, eu moro em cima da minha tia e meus tios, por parte de mãe, também moram em cima da minha casa. Minha professora, é possível, esse povo fofoca o dia todo. Não tem o que fazer. Não trabalho. Eu lembro que lá Cuidar na da vida dos minha outros. tia tem uma véia na rua lá que fofoca mais que o próprio fofoqueiro, porque é meu amigo. Aquela velha senta, coloca uma cadeira lá fora, no asfalto, no passeio, e fica olhando lá o que acontece na rua, depois ela fofoca sobre o que aconteceu. Sempre tem. Ela própria fofoca. Sempre tem. Mas vamos lá, Caio, vamos entender por que essa 2 ela é um pouquinho mais difícil. Primeira coisa, fazer a dica que eu dei para vocês, identificar o que se repete, né? O que se repete aqui, nessas duas frases? Ele era o garoto, eu gosto do garoto. Garoto, se repete, né? Uhum. Nós vamos ter que tirar um desses garotos daí, para poder a frase fazer sentido. Por que aqui é um pouco mais difícil, gente? Porque o pronome relativo quem, ele tem uma particularidade, ele tem uma coisinha de diferente dos outros. Ele sempre vai estar acompanhado de preposição. A quem, de quem, para quem, com quem, tá? Ele nunca vai vir solto. Ele nunca viria, ele era o garoto quem eu gosto. Não faz sentido, ele precisa de uma preposição que venha antes, certo? E aqui casou do verbo gostar ser precisar também de uma preposição. Ó. Eu não digo eu gosto do garoto. Não, eu gosto do garoto. Para fazer sentido, eu tenho que ter uma preposição. Então, na frase de baixo, que é a frase completa, eu preciso colocar essa preposição para fazer sentido. Por isso que, às vezes, a gente fica, né, como é que constrói esse negócio? Mas, quando a gente põe a preposição, como a Sofia muito bem fez, faz todo sentido. Então, ele era o garoto de quem, ó. Tá aqui a preposiçãozinha. De quem eu gosto. Pronto. Aí faz todo sentido. Parabéns, Ana Sofia. Parabéns, Caio. Parabéns, Leti. Vocês acertaram em cheio. Henrique Queiroz, eu quero que você faça uma dessas, ó. Aqui tem um cuja, que é o plus. Quem conseguir fazer o com o cuja vai assim, arrasar muito, entendeu? Mas tem aqui o aonde e tem o como,
que já é um pouco mais fácil, né? Vocês... Bora. Primeira, já tem um palpite, mas aí é uma pessoa que é outra pessoa que vai fazer, né, professora? Eu queria que o Henrique Queiroz tentasse fazer um primeiro, que ele ainda não Tá, fez. vai. Eu tô pensando aqui. Pensa aí, Henrique. Pode escolher aí, qualquer um dos três, a gente, qualquer coisa, constrói os outros dois juntos. Eu acho que eu sei a primeira. Eu também acho que eu sei a primeira. Pode falar? Só não sei se tá certo, Pode? né? Nós dois sabem. Aí, Pode, ó, pode. eu acho que tá Aí, certo, ó. porque a Ana Sofia pensou na mesma coisa que eu, provavelmente pensou na mesma coisa que A a mesma coisa Letícia. que eu tava pensando também. Então, pensou na mesma coisa que eu. Mano, Então, esse aqui vai ser um pouquinho diferente, gente. Eu tô falando, o Cuja não é tão simples. E O Cuja é um pouquinho mais... O Cuja vai ser assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, o que se repete, né? o cantor. O cantor, beleza. Então, a gente vai ter que substituir esse cantor. Esse cantor vai aparecer só uma vez na nossa frase. Vai aparecer no começo, né? Porque ele tem que aparecer no começo. Então, o cantor, o que a gente vai fazer? Vai pôr uma vírgula aqui. Vou explicar já para vocês. Vai colocar o cantor cuja música é um sucesso, viralizou. Ah, tá. Inverte, né? ai, O cuja inverteu. tá com viralizou. Vou explicar por quê, gente. O cuja, ele vai ficar entre os dois substantivos. Vocês lembram que o cuja dá uma noção de posse, de pertencimento? Sim. Então, ele vai ligar o objeto que é possuído ao ser que possui esse objeto. Então, o ideal aqui é que a gente deixe esses dois substantivos bem pertinho um do outro, para fortalecer essa ideia de que um possui o outro, né? Veja, aqui, o cantor possui a música, ou a música é possuída pelo cantor, né? Por isso que a gente faz essa interlocução para ficar mais visível na mente de quem está ouvindo a oração, de quem está ouvindo a frase, que a música pertence ao cantor, beleza? Por isso que a gente faz essa estrutura assim. Mas ela faz sentido, ó. O cantor cuja música é um sucesso viralizou. Deu para entender? Uhum. Então, façam isso. Quando vocês pegarem o cuja ele vai ficar entre dois substantivos. Quais, professora? O substantivo que possui e o substantivo que é possuído. Então, a gente faz essa quebrazinha aí no meio da frase. É uma ponte meio doida, né? É uma ponte que... Mas é assim que a gente faz a construção do cuja. Fala, Eu Caio. acho que eu sei a segunda. Eu fui à cidade, aonde é linda. Eu fui à cidade, aonde é linda. Sim. Mas eu queria que o Henrique... Vai lá, Henrique, faz a última. Professora, Oi. medo de errar tá louco, tá ligado? Vai logo. A última. Na verdade, não é assim não, viu? Não é não. Ah, não. Não é assim não. Pode ser o quê? O que aonde? Na segunda. Pode ser o quê? O que sempre pode aparecer, substituindo as coisas. Aê! Ah, Como que você professora, construiria com o quê? eu acho que eu sei a segunda. Vai. Ai, não acredito nisso. Professora, eu tava na cabeça do negócio, agora eu esqueci. Calma, deixa eu reformular aqui de novo. Como que ficaria com o quê, Henrique? É porque Eu acho com que aonde é um pouco mais difícil fui a- também. Eu fui à cidade, que é linda. Perfeito? Tá correto. Com Eu aonde lembrei. é um pouco mais difícil. A cidade onde fui é linda. Perfeito, Led. Perfeito. A cidade aonde fui
é linda. Perfeito. Ou, como o Henrique Queiroz sugeriu, eu fui Com o à quê? cidade que é linda. Caio, por que que não pode ser eu fui à cidade aonde é linda? Por um pontinho só. Porque aí é aonde, não é onde, certo? E o aonde, ele é a junção da preposição a com esse pronome onde, certo? E aí, o que que acontece? Se eu faço essa estrutura, eu fui à cidade aonde é linda, eu estou usando duas preposições a. Eu estou usando o a que está junto com o aonde, e eu estou usando o a que já aparece aqui, ó. Aqui, você lembra que o a craseado é a junção da preposição a mais o artigo a? Você viu isso já ou não? Não sei se você viu isso, né? Eu tava desmutado, a gente já estudou sobre crase, você lembra? A gente estudou sobre crase? Eu mostrei crase para Já, vocês, não. você já fez uma aula sobre crase, você não lembra não, professora? Lembro, não. Idade. Não? Idade acontece. Eu acho que o Henrique lembra, mas... Mas essa é a única justificativa, Caio, por que que eu não posso colocar essa construção assim, tá? Porque eu só posso pôr uma preposição na frase. Se eu colocar duas, ele vai ficar errado. Duas preposições a, né? Vai ficar errado. Se eu utilizo assim, ó, a cidade aonde eu fui, só tem uma preposição, que é o a do aonde. É linda. Porque o verbo não é verbo for, né? É verbo ir. Eu já ia dizer o verbo for. Porque o verbo ir, ele exige uma preposição. Tá? Pode falar, Leti. Então, na outra frase, pode ter de? Como? Eu tô pensando assim, ó. Não aceito a forma de como você o tratou. Eu tô pensando assim. Aí eu quero saber se pode ter de. Se não puder ter de, eu acho que eu posso reformular outra frase. Então, não pode ser de. Não pode ser de. Não cabe uma preposição de aqui, certo? Poderia ser a qual. Não aceito a forma a qual você o tratou. A forma da qual. Agora, o como não dá, porque o como já é um pronome relativo que passa essa ideia de modo, né? Entende? Entendi. Então a professora acertou, vai ser a qual? Vai, professora. Não aceito a forma. Vamos utilizar o pronome que está aqui entre parênteses. Como você o tratou. Fala, Ana Sofia. Não, deixa. Que foi? Beleza. Gente, de boas. Vamos lá. Nada. Nada aqui. Ana Sofia acertou. Não aceito a forma como você o tratou. Muito bem. Gente que está voltando da subsala, então a gente fez aqui. Muito bem, meninos. Vocês arrasaram muito, muito. Vocês fizeram divinamente bem essa... Olha, Jade! Essa redução das duas orações separadas para uma oração só. Na verdade, né, com uma oração subordinada, utilizando um pronome relativo. Então, parabéns. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar a retrospectiva, e aí o pessoal apresenta os pronomes para a gente na retrospectiva, beleza? No nosso momento de retrospectiva agora, vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Pessoal, hoje nós aprendemos sobre os pronomes relativos. E aí, eu gostaria que os alunos da subsala mostrassem os pronomes encontrados no poema da Cecília Meirelles, porque esse poema traz diversos tipos de pronomes, e querendo ou não, é uma revisão dos pronomes que a gente já viu ao longo desse sprint, galera. Então, vamos aqui ver o que vocês acharam. Professora, Oi, Camila. eu encontrei ela, tá certo? Boa, ela, onde é que tá? Tá na... Calma, é estrofe que fala? É estrofe.
Tá na primeira, segunda, terceira. Na quarta estrofe, eu acho. Na quarta estrofe? Isso. Quarto, vamos olhar aqui. Primeira, segunda, quarta estrofe. Aqui, né? Isso, segunda linha. Muito bem, Camila. Amear nessa língua. E se ela resmungava, muito bem, ela que... Pronome pessoal do caso reto. Você lembra qual que é a pessoa? Se é a primeira, segunda ou terceira? Vixe, esqueci. Acho que era. É a terceira pessoa do singular. Lembro. Eita, terceira pessoa do singular. Muito bem, fechou. É a terceira pessoa do singular. Ela resmungava. Muito bem, gente. Camila falou um pronome pessoal do caso reto. Vocês acharam? Não. Não acharam? Ninguém achou um pronome relativo? Aqui, ó, vou dar um pronome relativo. Ó. Peraí, vou perguntar aqui. Caio, Henrique Queiroz, Ana Sofia, Letícia. Vocês já acharam um pronome? Ó, Ana Sofia, posso. Que de Ana Sofia, um pronome relativo? É que eu acho que é um. Aonde que tem o quê? O gato que dormia no canto da cozinha escutava a velhinha pensar. Ali, ó. Não tem a primeira, a segunda, na terceira. Aham, o gato que dormia no canto da cozinha escutando a velhinha. Cara, o gato que dormia no canto da cozinha escutando a velhinha. O gato com o gato. O que aí com certeza é um conectivo. Estou tentando identificar se ele é um pronome relativo. O gato que dormia. O que com certeza se refere ao gato. Mas eu não separaria esse pronome, porque eu não tenho certeza. Porque o que, Letícia, é um pronome. Aliás, o que é uma partícula que ele não só é pronome, ele pode assumir outras funções, né? E outras classificações. E ele é utilizado para substituir várias coisas. Então, esse eu não tenho certeza, confesso a você. Pera, na estrofe 7, o quê? Eu acho que é a mesma estrofe que ela separou. Mas aqui, ó, com certeza é um pronome relativo. Ana Aqui. Sofia falou que o com é um pronome relativo. O com é uma preposição. O como é um pronome relativo quando ele está dando uma ideia de forma, né? Mas olha aqui, essa estrutura ela aqui. perguntou, professora, se o com é um pronome relativo. Ah, beleza. O como Sofia. O com, não, o com é uma preposição. O como, em certas ocasiões, ele vai ser um pronome relativo, mas ele também pode assumir outras classificações, tá? Pode ser um advérbio, depende de como que ele está na frase. O que é nojento, o que ele pode ter outras classificações também. Aqui, nessa primeira aqui, eu tenho certeza, eu bati o olho e eu identifiquei. Então, eu queria até pedir para vocês, ó, Caio, se vocês conseguem formar duas orações a partir dessa aqui, ó. Havia uma velhinha que andava aborrecida. Dá para formar duas orações, pessoal. Gente, aqui também é um pronome relativo. Perfeito, Leti. O gato, o herói da telinha. Acabei de ver aqui. Mas, ó, esse aqui a gente pode fazer assim. Havia uma velhinha, é uma frase. A velhinha andava aborrecida, é a outra frase, é a outra oração. Quando a gente junta, a gente substitui a palavra velhinha. Oi, a Ana Sofia colocou. Havia uma velhinha, a velhinha andava aborrecida. Perfeito. Perfeito. Da mesma forma aqui, ó. O gato que dormia no canto da cozinha, a gente não vamos considerar esse verso. Então, o gato que dormia no canto da cozinha participou também. A gente pode separar. Deixar o gato participou também e o gato dormia no canto da cozinha. Beleza? Sim, sim. Beleza, gente?
Então, esse foi nosso momento retrospectivo, demorando mais do que eu esperava. Desculpa, professor Juan, esperando, né? Mas, gente, queria agradecer que vocês se empenharam para resolver a atividade. Pronomes relativos não são fáceis, são um pouco complexos, então exige que a gente veja mais aulas, até para a gente se familiarizar com o tema, certo? Alguém tem alguma dúvida com relação a esses pronomes relativos? Não. Não. Show! Se você de casa tem alguma dúvida, mande essa dúvida para as nossas redes sociais, que os nossos líderes respondem, tá? Você pode mandar a dúvida em qualquer formato, pode ser foto, vídeo, desenho, pergunta aleatória, e em qualquer rede social, tá, gente? O importante é marcar @alicerceedu. Então, galera, a gente se vê na próxima aula, que é amanhã, professor Juan. Vamos descansar?